A Honda agora tem um SUV médio para chamar de seu, para disputar ali o segmento com Corolla Cross, Jeep Compass e Volkswagen Taos, o ZR-V. Um SUV que você pode falar sem exagero que é o SUV do Civic. Como assim? Vou mostrar os principais detalhes dele e a gente vai conversar sobre isso. O ZR-V tem características visuais muito próprias, que até o diferenciam do próprio Civic. Você pode falar, pô, SUV do Civic, mas não tem nada a ver? Pois é, na verdade essa aproximação com o Civic se dá mais de forma mecânica e de detalhes do interior do que a estética aqui, que foge um pouco do que a gente está vendo hoje na linha Honda. Esse farol aqui em Full LED, a grade também é um traço peculiar do ZR-V, que conversa um pouco ali com a HR-V na questão da linha de cintura e o formato meio coupé. O ZR-V vai ser vendido em apenas uma versão, preço na faixa dos R$215 mil. Aqui na traseira ele tem identidade própria, mas essas lanternas traseiras lembram muito as do City, embora a gente esteja falando aqui que ele é um SUV do Civic. Rodas de 17 polegadas, 215/60, e embora ele tenha muita personalidade própria, lá dentro ele tem características que já o colocam mais próximos de fato do sedã médio, o Civic. Vamos lá, a gente vai conhecer mais em detalhes e falar também de pacote de equipamentos, mostrar detalhes legais do acabamento. Aqui no interior ele já começa a trazer as características, como eu disse, do sedã médio. Por exemplo, esse treliçado aqui, treliçado não, essa espécie de colmeia, isso você vê no Civic. Outra característica legal que a Honda tem trazido para os seus automóveis e se repete aqui no ZR-V é essa questão da visibilidade, essas linhas bem horizontais de porta, painel, área envidraçada bem ampla e inclusive detalhes como o retrovisor deslocado que dá do cantinho da porta para de fato a porta. Essa preocupação também se estende à traseira, a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu acho que se você entrasse num carro desse, se você já conhece a linha Honda e não tivesse nada que identificasse o ZR-V como modelo da marca japonesa, você facilmente iria perceber essas similaridades. Legal aqui esse console central flutuante com esse amplo porta-objetos. A Honda destaca a quantidade de porta-objetos nessa proposta mais familiar do ZR-V. Aqui você tem um consolezinho de acesso rápido, são 6 pontos de carregamento de celular, um carregador wireless, 4 portas USB-C e uma porta USB-A, ou seja, é um carro bem pensado para você levar os ocupantes todos com a mesma comodidade. A linha de equipamentos é ampla, é bem completa, com destaque para o Honda Sense, que já está presente em outros modelos da marca, que é aquele pacote robusto de equipamentos de segurança, que traz assistente de permanência em faixa, o ACC, o controle de cruzeiro adaptativo, ele tem 8 airbags, ele tem também um mitigador na hora da frenagem, evitar uma colisão, enfim, muito amplo. Multimídia, tela de 9 polegadas com um detalhe muito interessante. Sabe quando você vai operar aqui o multimídia e sua mão fica meio solta? A Honda colocou 2 centímetros aqui na base para você apoiar a sua mão aqui e operar dessa forma. Um detalhezinho que você vê que a marca se preocupa com as pequenas coisas. Outro detalhe legal é na porta, aqui no porta-objetos, ele tem uma textura, uma ranhura que aumenta a resistência do material e disfarça aquele arranhão que fatalmente acontece quando você vai descer, abre a porta, bate o pé, dá uma arranhada no porta-objeto. A Honda se preocupou com isso também. Destaque positivo são os assentos preparados, eles têm uma fabricação diferenciada, uma resina aqui no interior para aumentar o conforto e de fato é um carro muito confortável aqui para os ocupantes da frente. A gente vai falar disso daqui a pouco quando a gente for de fato rodar. Claro, falei em espaço para a família, para diversos ocupantes, vamos no banco de trás ali para mostrar de fato como é o conforto ali para quem está no banco traseiro. Antes da gente ir lá para a parte traseira, eu vou te fazer aquele convite de sempre, que você se inscreva no canal, acione o sininho para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui
E também compartilhe esse conteúdo com seus amigos, mande aí o link por WhatsApp, por mensagem, enfim. Compartilhe o nosso conteúdo, já te agradeço. O espaço traseiro, a Honda trabalhou o assoalho plano, o encosto do assento traseiro é aquele esquema um pouco mais deitado, sabe? Quando você, por causa do caimento do teto, para o ocupante mais alto não bater a cabeça, ele tem essa característica que já vem de outros modelos. Por exemplo, até o City da geração anterior já tinha essa característica. Para os passageiros do banco traseiro, não compromete a visibilidade, não tem aquela sensação claustrofóbica. Um detalhezinho interessante são essas luzes de cortesia aqui no teto. Elas são eletrostáticas. Agora a gente está com a porta aberta por causa da gravação, mas quando passa o dedo em qualquer ponto dela, ela liga ou desliga para os passageiros aqui de trás, não é aquela luz difusa e não incomoda tanto o motorista. Aquela praxe toda de cinto de segurança, encosto de cabeça para os 3 ocupantes. Também é praxe, por mais que a gente tenha um carro largo, o ocupante do banco do meio sempre vai sofrer um pouco mais por causa da configuração do próprio assento. O espaço traseiro é muito amplo para esses 2 ocupantes. Repara que o banco dianteiro está ajustado para um motorista de mais de 1,80 m de altura, que é o meu caso. Mesmo assim, há muito espaço para o joelho, espaço também para o pé, que às vezes o banco é baixo, você não consegue acomodar seu pé. Talvez o banco aqui, se fosse um pouquinho mais alto, o assento em si fosse um pouco melhor, mas é uma impressão rápida, a gente depois vai avaliar o carro com mais calma. Isofix nas 2 pontas do assento, 2 dos carregadores traseiros por aqui, um porta-objetos. No porta-malas temos aí um pouco menos de 400 litros, rebatendo o banco você aumenta muito bem a capacidade, está aí na média dos concorrentes, reforçando Volkswagen Taos, Toyota Corolla Cross e Jeep Compass como os principais concorrentes. Recentemente também agora o Ford Territory nova geração embola ali no meio dessa competição. Apresentado o carro, agora vamos ao que interessa, falar de motor, câmbio, suspensão e como ele se comporta na pista. Vamos começar falando da plataforma. É a mesma do Civic e ele combina elementos da suspensão e do sistema de direção. Ele combina, a direção é do Civic também, a suspensão combina Civic e do SUV maior, o CR-V, que deve chegar à nova geração no começo do ano que vem, é esperado. Mas voltando a falar de CR-V, suspensão independente nas 4 rodas, multilink na traseira, combinando elementos, como eu disse, do Civic e do CR-V e, claro, alguns elementos específicos aqui do ZR-V. E aqui começa a diferenciação do ZR-V em relação a alguns dos concorrentes. O que a Honda pensou ao desenvolver aqui esse SUV, este SUV? Em trazer uma pegada mais de sedã do que de fato de um utilitário esportivo. Vou começar citando, por exemplo, a posição de dirigir. Você tem uma posição mais elevada de dirigir, claro, é isso que as pessoas que estão num SUV querem, mas aqui o encaixe do motorista no banco, com os pedais, a ergonomia é muito mais próxima à de um sedã. A linha de cintura, por exemplo, está mais baixa, mais próxima aqui à linha de pedais. Então essa posição de dirigir que eu estou lembra mais a de um sedã do que a de um SUV. Reforço, claro que você está numa posição de dirigir mais elevada porque você está num utilitário esportivo e é isso que o cliente desse tipo de carro quer. Mas aí a gente já começa a aproximar mais do Civic. A dirigibilidade do ZR-V é outro ponto de destaque. Voltando a falar aqui da suspensão, como eu disse, independente nas 4 rodas, é um modelo que a direção é muito afiada, é um carro gostoso de dirigir, a suspensão absorve muito bem a irregularidade da pista, a direção tem um bom feedback aí entre motorista e carro, é o que se espera também de um sedã. Então já temos mais um ponto em comum aqui entre os 2 modelos. Outro ponto que pesa a favor do conforto do rodar do ZR-V são os pneus. A Honda optou por pneus robustos, borrachudos, e isso se traduz em mais borracha para absorver as irregularidades da pista e, obviamente, também traz mais conforto
para os ocupantes. Outro fato que contribui para a boa dirigibilidade aqui do SUV da Honda, o lançamento da Honda, é a questão das soldas, do uso de aços. A Honda tem um detalhe muito legal, ela aprimorou tanto a solda que une aqui o teto com a lateral do carro, que ela dispensa até aquele acabamento, aquela borracha preta que você vê em diversos carros, aqui juntando essas duas partes da carroceria. A Honda evoluiu tanto nesse quesito que ela dispensa esse acabamento. Isso se traduz na questão estética, obviamente, mas também em uma dirigibilidade mais afiada. Quando você tem uma carroceria mais rígida, mais firme, isso se traduz em um carro mais gostoso de dirigir e, claro, mais seguro. O uso de aços especiais, de soldas de mais pontos de solda, adesivos especiais unindo a carroceria, a tornam mais rígida e traduzem em melhor dirigibilidade e maior segurança. Outro ponto que a gente tem que destacar nos RV é o conforto acústico. É um carro que a Honda se preocupou em trabalhar pontos específicos da carroceria, do acabamento, para reduzir o ruído interno. Inclusive o para-brisa, por exemplo, ele tem esse tratamento acústico. É um carro em que, em velocidade cruzeiro numa rodovia, ele lembra até um carro elétrico. Parece exagerado, mas não é. É um carro muito silencioso. O câmbio CVT deixa o motor trabalhar numa rotação mais baixa e isso se traduz sempre, né, em mais conforto para os ocupantes do Honda ZR-V. O motor do ZR-V é um 2.0 16 válvulas. Você fala, pô, era do Civic? Não, não era o que equipava o Civic. Fabricado no Brasil, a 10ª geração, é de outra família. Ele tem alguns diferenciais, como o comando duplo no cabeçote. Ele tem inclusive mais potência, são 161 cavalos a 6.500 rotações e 19,1 kgfm de torque a pouco mais de 4.000 rotações. Motor de aspiração natural, nada de sobrealimentação. Ele já tem uma entrega de força desde regimes mais baixos de rotação. O câmbio CVT trabalha muito bem com esse motor, é um carro muito suave, muito gostoso de dirigir. O CVT tem alguns recursos que tentam ressaltar a esportividade. Quando você pisa fundo no acelerador, ele simula as trocas de marcha, tem as posições pré-definidas. Ele também tem um sistema de freio motor. Quando você tira o pé, ele reduz a marcha, joga o giro para cima, aumentando esse efeito do freio motor. Muito interessante o casamento desse motor 2.0 com o câmbio CVT. Reforço, 2.0 16 válvulas, 4 cilindros, do jeitinho que vocês gostam. Vocês criticam muito os 3 cilindros, criticam os motores turbo. Nesse caso aqui, um motor à moda antiga, entre aspas, não um motor ultrapassado, não confunda, não estou dizendo isso, mas é uma configuração clássica, entre aspas, para o consumidor brasileiro mais conservador. O consumo divulgado pela Honda é de 10,2 km por litro na cidade, 12,1 km por litro na estrada. Bons números, considerando o porte aí do ZR-V. Aqui a gente sempre vale relembrar que o consumo do Inmetro ele difere, obviamente, do consumo no mundo real, porque são inúmeras variáveis, inclusive o combustível. Você sabia que a gasolina utilizada pelo Inmetro, ela tem só 22% de álcool, enquanto a vendida no posto tem 27% de álcool. Então você percebe aí que já o consumo no mundo real vai ser pior do que o consumo obtido aí pelos padrões do Instituto. Você deve usar sempre os números em metro para efeito de régua. Se você vai comparar, está pensando em comprar 2 carros diferentes e você valoriza essa questão do consumo, o do Inmetro ele faz com que os 2 consumos tenham sido medidos da mesma forma. É uma régua em comum. Você não pode levar em conta o que eu estou dizendo, o que seu vizinho está dizendo, o que o outro influenciador, o que outro jornalista está dizendo, porque cada um dirige de uma forma em uma condição diferente. O Inmetro está lá para ser essa régua e traçar algo em comum, uma linha em comum entre todos os consumos que você está comparando. O padrão de acabamento também coloca o ZR-V aí como destaque na categoria, rivalizando com o Jeep Compass. Corolla Cross e Volkswagen Taos estão uma prateleira abaixo desses 2 modelos. A Honda foi muito caprichosa na escolha dos materiais,
na configuração, perde em relação ao Compass na questão da multimídia, mais simples, porém com Android Auto, Apple CarPlay, tem o que é de praxe, porém uma telinha menor, mais simples, nada assim que você fala, pô, que decepção, longe disso, mas é um ponto que merece ser relembrado se você está comparando aí Jeep Compass e ZR-V. Detalhe também, vamos ainda falar de Jeep Compass e ZR-V, ele não parece, mas ele é mais comprido do que o Jeep Compass e mais largo. Isso se traduz em mais espaço interno, como eu mostrei para vocês. Tive espaço de sobra para as pernas e estou muito bem acomodado aqui na frente também. O ZR-V chega assim, ele não vai ter o mesmo volume, claro, de Jeep Compass, de Corolla Cross. O Taos já não tem tanto volume, mas o ZR-V chega como uma boa alternativa em relação a esses dois modelos. Em relação ao Corolla Cross, ele traz o que o público deseja nesse tipo de carro, que é o peso de uma marca japonesa que aposta numa configuração mecânica mais conservadora. Em relação ao Jeep Compass, ele perde um pouco daquele aspecto robusto do SUV. Se isso faz diferença para você, tem esse ponto negativo em relação ao Compass. E vou além, o ZR-V ele chega com uma missão secundária, que é fisgar aquele consumidor do Civic. É aquele que ficou órfão do seu carro predileto. O City não agradou e o Civic híbrido chegou muito caro. Então, se você gostava da dirigibilidade do Civic, da confiabilidade do Civic, você pode encontrar aqui no ZR-V uma boa alternativa, inclusive com algumas vantagens, como espaço interno mais generoso, embora o Civic, o G10 que era feito no Brasil, era um carro também com um bom espaço interno. Você, claro, não tem a mesma, se eu falar que é exatamente igual, vou estar mentindo. O ZR-V é um SUV, é um carro mais alto, perde um pouco aí no quesito dirigibilidade, mas é algo tão imperceptível que este modelo se apresenta como uma ótima alternativa para quem quer um SUV ou porque a família quer um SUV, que é um carro mais espaçoso, mas ainda gosta daquela pegada que os sedãs têm. Esse carro aqui, o ZR-V, é essa boa alternativa. É um SUV para quem gosta de um sedã. Será que esse aqui, o Boris Feldman, vai aprovar ou vai dar bomba também? Já que ele deixou claro aqui, não gosta de SUV, gosta de sedã. Às vezes o ZR-V vai quebrar essa resistência. Brincadeiras à parte, este produto chega muito qualificado aí para disputar este segmento aí dos SUVs médios. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like, é muito importante para nós. Quer saber mais sobre o ZR-V, seus concorrentes, Toyota Corolla, Jeep Compass, Volkswagen Taos, até o Ford Territory? Quer saber mais sobre motos, caminhões, legislação, dicas de manutenção? Acesse autopapo.com.br. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima!